Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso calendário do Advento, A Promessa. Quero começar esse episódio agradecendo a todos vocês que caminharam comigo até aqui. De fato, foi um privilégio enorme desenvolver esse material e gravá-lo nesse formato de podcast. Ao mesmo tempo, eu preciso deixar aqui o meu pedido de perdão. Gravar dessa forma foi um grande desafio, e por conta da rotina, das demandas do mês de dezembro, eu não consegui concluir as gravações no tempo previsto. Então, novamente, eu quero deixar o meu pedido de perdão a vocês e eu espero finalmente conseguir concluir esse projeto. Estamos retornando no dia 25, mas antes de ler a passagem bíblica e a reflexão, eu quero recapitular brevemente o que vimos até aqui. Depois da queda, o Senhor não abandonou a sua criação. Ele desenvolveu o seu plano por meio da promessa de que, da semente da mulher, viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa atravessou a história. Ela cresceu, se expandiu. A semente predita se tornou um povo, até se tornar a expressão perfeita em Cristo. Jesus é o verdadeiro Israel. E o fato de Cristo ser a representação perfeita do povo de Israel não anula o desejo redentor que Deus tinha e tem pelo seu povo nacional. Mas o cenário que encontramos aqui após o nascimento de Cristo é muito triste. O povo escolhido para carregar a promessa não reconheceu o próprio Deus encarnado quando ele chegou. Vamos ler juntos João 1, do verso 9 até o verso 14. Lembrando que eu utilizo a nova versão transformadora. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando no mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Filho único do Pai. Agora vamos para a reflexão. Após o exílio na Babilônia, o povo de Israel voltou para sua terra decidido a agradar a Deus. O castigo havia surtido efeito, pois eles não se entregaram mais à idolatria. Com o tempo, surgiram grupos de judeus que acreditavam interpretar perfeitamente a lei de Moisés e se julgavam muito justos. Pensavam ser tão bons que não reconheceram o próprio Messias quando ele veio. O Redentor chegou, mas muitos não o reconheceram. Jesus, a verdadeira luz, entrou no mundo que ele mesmo criou, mas o seu povo não o recebeu. Cegos pelos próprios pecados e pela confiança exagerada em si mesmos, rejeitaram a mensagem do Salvador prometido. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele ensinou que só iria a ele quem o Pai conduzisse. A rejeição não pegou Cristo de surpresa. Fazia parte do que já havia sido profetizado. O Messias não veio para reinar em glória terrena, como muitos esperavam. O verdadeiro rei veio para morrer, pois somente assim venceria o pecado e esmagaria a cabeça da serpente. Essa era a única forma de cumprir a promessa e triunfar para sempre. Para entender melhor
essa rejeição do povo de Israel, é importante lembrar rapidamente o que aconteceu no período que antecede a vinda de Cristo. Após o exílio, que foi quando o povo de Israel foi deportado para a Babilônia, nós vemos histórias muito marcantes, como a história de Daniel, por exemplo. O profeta Daniel recebe visões sobre o desenvolvimento dos reinos da história. O povo retorna para sua terra. O templo é reconstruído sob a liderança de Zorobabel e é encorajado pelos profetas Ageu e Zacarias. Depois, vemos Esdras restaurando a lei, Neemias reconstruindo os muros e, por fim, o ministério do profeta Malaquias. Após isso, entramos num período chamado de silêncio profético. E lembre-se que não é porque Deus estava inativo, mas porque não houve novos profetas canônicos. Mas muita coisa aconteceu nesse intervalo. O Império Medo-Persa, que nós vemos no livro de Daniel, dá lugar para os gregos. E a influência grega é fundamental, porque a popularização da língua e da cultura cria o ambiente no qual o Novo Testamento será escrito e disseminado. Depois dos gregos vem a ascensão do Império Romano, com todo o seu poder político e militar. Nesse contexto, surge o chamado Judaísmo de Segundo Templo. Herodes o Grande amplia e reforma o templo construído após o exílio, e esse templo se torna o centro da vida religiosa judaica. Mas esse judaísmo não era linear. Existiam vários subgrupos dentro do judaísmo. Haviam, por exemplo, os zelotes, que defendiam uma rebelião armada contra Roma. Isso porque Roma dominava a região. Havia também os herodianos, que eram alinhados ao poder político de Herodes. Já os saduceus, uma classe também do judaísmo, era a elite aristocrática ligada ao templo e aos interesses econômicos. Os fariseus eram intérpretes da lei. Ainda tinham os chamados essênios, que não aparecem muito nas páginas do Novo Testamento. Em especial, tem uma comunidade de essênios que é chamada comunidade de Qumran. Dentre todos esses grupos, esses da comunidade de Qumran eram os mais zelosos. Inclusive, algumas pesquisas mostram que eles rejeitavam o culto no templo e aguardavam um Messias que destruiria toda a ordem religiosa. Nesse ambiente totalmente tenso, fragmentado e carregado de expectativas equivocadas, é que Cristo chega. E muitos rejeitam o Messias não porque ele não cumpriu as promessas, mas porque ele não cumpriu as expectativas deles. É muito triste ver a rejeição de Israel ao seu próprio Redentor. Ao mesmo tempo, existem indícios bíblicos de que Deus ainda não encerrou os seus planos para Israel, como nação. E é possível ver vestígios disso em Romanos capítulo 11. Por mais que existam divergências na teologia por conta desse tema, uma coisa é muito clara: não existe salvação fora de Cristo. Judeus, gentios, qualquer pessoa, independente da etnia, qualquer pessoa que rejeita o Filho permanece longe da vida. Por isso, nosso papel como cristãos é orar por aqueles que estão perdidos e anunciar o Evangelho sempre que tivermos oportunidade. A rejeição ao Messias brota de um coração cego pelo pecado e obstinado, e somente a graça de Deus pode remover essa cegueira. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, saiba que pode acessar o material completo através do link na descrição. Que Deus te abençoe e até a próxima!